Vamos lá, gente, tudo bem? Finalmente a aula de influenciadoras. Muita gente procura esse curso justamente porque quer dar uma identidade visual para o seu Instagram, para o seu feeds, para o seu Facebook, principalmente no que diz respeito ao feeds, né? Então o que acontece? Eu separei aqui, ó, um Instagram de uma modelo, amiga minha, influenciadora, gente boíssima tal, que ainda trabalha superficialmente a internet, até por falta de tempo, pela correria. Então eu vou aplicar aqui algumas ideias de identificação visual para que você possa sim saber como gerar uma identidade para quando a pessoa tiver no seu feed já saber que você é aquela pessoa, ou simplesmente quando você postar uma foto e ela estiver passando lá o feed dela, a pessoa vai identificar uma foto sua logo de cara pela identidade visual das suas postagens, tá bom? Vamos lá? Então, ó, a gente vai abrir aqui o Canva na prática, né? Nossa brincadeira aqui, ó, canva.com, onde eu vou agora selecionar algumas imagens dela aqui para a gente fazer alguns tratamentos, tá bom? Vou dar um pause aqui, salvar algumas imagens e subir todas elas aqui para nossa pasta de upload. Só um minutinho, vamos dar um pause aqui. Vamos lá? Voltando aqui, ó, vamos criar um designer do zero, pegar o post aqui, ó, só para a gente ter esse quadro em branco. Então, para você não perder muito tempo no seu curso, eu já fiz o upload aqui, ó, das fotos que eu achava legal a gente criar uma identidade. Vou escolher aleatoriamente, sei lá, primeiro uma delas, qualquer uma. Peguei essa daqui, tá? Só pra gente trabalhar com a imagem e identidade visual. Então repara o seguinte, ó, toda foto ela tem a sua cor original, seja preto e branco ou colorido. E a gente vai trabalhar com uma identidade de cores e elementos. A gente vai ter algumas opções. Por exemplo, no primeiro momento, eu não sei se é interessante para essa pessoa colocar informações de texto ou de imagem. Então agora eu vou trabalhar primeiro com a opção de imagem. Então vou aqui em grades, vou escolher, sei lá, um elemento qualquer. Deixa eu ver algo que combine com o modo, que combine com o que ela faz, com arte, enfim. Aqui em grades, provavelmente a gente vai encontrar aqui, vamos voltar aqui, vamos pegar, ao invés de grade, vamos pegar quadros, tá? Então ao invés de quadros aqui, porque quadros tem mais formas. Então, ó, que legal. Tem uma forma de diamante que eu já gostei. Tem uma forma de... As letras também são legais. De repente eu quero usar uma inicial da letra dela. Enfim. Vamos fazer. Ó, pode ser legal. Uma inicial do nome. Tá? Então, ó, que legal. Vai ficar assim. Tá? Vamos botar uma cor aqui. Sempre que você for escolher uma cor, por exemplo, vamos supor que eu peguei um tom de amarelo, tá? Vou pegar um tom de amarelo aqui, um mais queimadinho, mais pro mostarda e tal. Tá vendo que aqui embaixo aparece uma tabelinha, um número, hashtag FFD600. Isso aí nada mais é do que o número da cor na tabela de HTML. Então o que acontece? Ó, eu copiei esse número para sempre ter ele sempre que eu precisar. Anoto no bloco de notas, no celular, em qualquer lugar. Então, ó, agora eu tenho essa letrinha G. Então, eu vou aqui, ó, vou colocar uma transparência de 50%, tá bom? Então, vamos trabalhar com 50%, porque quando a gente está falando de identidade, a gente está falando que tudo vai sempre ter essa mesma identidade. Então, agora, todas as fotos dela vão ter esse Gzinho aqui, por exemplo, tá? É um simples exemplo. Então, vou baixar aqui essa e vou fazer com todas as outras bem rápido aqui, para que você consiga ver a diferença visual em um feed quando você acrescenta uma coisa simples assim. Eu vou colocar editado 1, tá? Só para eu saber que é a primeira foto dessa edição, e vou pegar as demais. Entenda bem, agora a gente colocou aquela letra G. Nem todas as fotos, gente, vai ficar legal se você colocar essa letra G no mesmo lugar, tá? Nem toda foto. Então, por quê? Pode ser que tampe algum detalhe da imagem. A gente trabalhou com 50%. Então, primeiro jogar a posição dela para trás, porque eu quero trabalhar o G, ó. Aqui já não apareceu tão legal, porque na pele dela parece que está destoando. Então, vou colocar aqui em cima, ó, na mesma proporção. Tá? Então, vou baixar aqui essa também. E vou fazer esse processo aqui rapidinho. Vou acelerar o vídeo agora, para que vocês vejam o resultado final disso. Editado 2. E depois eu já vou fazer aqui outras identidades também. Então, só para vocês entenderem, eu vou omitir aqui esse G. E vamos trabalhar com outras possibilidades já, para que você veja o resultado depois, tá bom? Então, ó, vamos aqui em elementos. Vou pegar então agora uma grade. Vamos pegar uma grade. Eu gosto de grade, não sei por que eu gosto tanto dessas grades. Vou pegar uma grade aí, de repente quadradinha. Vamos ver se tem uma quadrada aqui, ó. Tá, não, a grade quadrada não apareceu para mim as alças, então eu vou escolher um outro elemento que me apareça as alças, por quê? Porque eu quero editar,
Se eu quero editar, é legal eu trabalhar com... Ó, peguei aqui, ó. Esse aqui, apareceu as alças. Então, uma outra possibilidade, tá? Melhor ainda, vou fazer na horizontal. Ó, uma outra possibilidade. Eu acrescentar em todas as imagens e fotos, seja lá o que for, vou pegar um parcial de rosa aqui, ó. Peguei um magenta na sua extremidade com 50% de opacidade e transparência, né? A gente fala opacidade, mas é só para você entender que é 50% de transparência. Tá aqui, ó. Não necessariamente eu preciso colocar alguma informação, mas se eu quiser, é legal de repente até padronizar a fonte. Então vamos pegar uma fonte que tem a ver com moda e beleza. Pronto, eu já gostei dessa aqui, ó. Divina Moda, Divina Beleza. Então vou deletar a parte de baixo aqui. Vou deletar essas informações que a gente não quer. Tá? É quase que uma identidade de marca também para o seu negócio. Isso que é importante você saber. Que do jeito que você faz isso para uma influenciadora digital, você também vai fazer para sua Divina Beleza, tá bom? Vou fazer o seguinte, vou colocar a primeira letra maiúscula para dar um tchanzinho e vou selecionar um branco, porque eu acho que essas fotos elas precisam ser sempre mais leves do que a informação principal, que é a foto. E não a informação principal não é o texto, a caixa, né? Então, ó, vou sempre trabalhar com essa fonte aqui, tudo bem? Você já aprendeu aqui nos outros módulos que a gente pode colocar uma sombrinha aqui, ó. Vem em efeitos, pega o flutuante, ó. Ele já acrescenta lá, dou uma escurecidinha para dar uma parecida melhor ali na minha informação, ó. E para tudo eu vou também trabalhar com essa sombrinha, com o branco e com o rosa, tudo bem? Legal, agora vamos fazer dois tipos de identidade de feeds e você já vai ver o resultado em seguida. Segura aí que eu vou acelerar o vídeo, tá bom, gente? Vou acelerar para você ver o resultado. Gente, estou voltando aqui para mostrar para vocês o resultado de como fica depois que você aplica uma identidade de cor ou de imagem nos posts. Então repara só uma coisa, ó, que legal. Aqui é só para você entender que eu apliquei um G em vários lugares e isso poderia alternar em posições, cores, tamanhos. Eu optei quase sempre por cantos inferior esquerdo de cada foto. Por quê? Porque as pessoas leem de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ou seja, se eu quisesse que essa informação tivesse um plano, tivesse em primeiro plano, eu colocaria ela aqui no canto superior esquerdo da foto. Se eu quisesse que ela tivesse uma segunda notoriedade, eu colocaria ela aqui no canto inferior direito. Mas como isso não é a informação principal, mas a identidade visual, eu coloquei num campo de menor atenção da leitura. Nosso menor atenção visual, ela normalmente fica aqui. Por quê? Porque nós fomos treinados para ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, quase sempre eu optei por colocar aqui, a menos quando vai danificar a foto tal em algum momento. Então eu vou te mostrar agora, para você não ficar refém de letras e tudo mais, quando você só coloca cores, por exemplo. Então aqui, ó, eu fiz algumas opções das fotos com visual em cores. Então eu coloquei o que? Uma barra aqui, rosa em uma cor, só para você entender como fica uma identidade visual. Coloquei uma outra barra de outra largura, outra espessura, em outra posição, uma está na vertical, outra está na horizontal. Coloquei aqui. Coloquei uma estrela, que é para você não ficar refém de barras ou coisas do tipo. Repara que agora a gente está trabalhando o quê? Só com nível de transparência e cor. Eu coloquei talvez outros objetos e outras coisas, mas só para você ter uma identidade visual aí de que vai mudando. Eu vou continuar alterando aqui para você ver como é que vai ficar as provas aqui com rosa e daqui a pouco uma outra identidade visual com acessórios e elementos rosa aqui, tá bom? Só mais um minuto. Voltei. Trouxe aqui para você uma nova identidade visual, ó, agora com formas geométricas diversas, tamanhos e proporções, obedecendo somente a cor e a transparência. Ou seja, eu trabalhei com o mesmo tom de magenta e a mesma proporção de rosa. Mas olha só como vai ficando um feed mais organizado. Ou seja, qualquer pessoa que marcar, compartilhar sua foto, quando a sua foto estiver passando no feed dessa pessoa, quando ele vê a sua identidade de rosa, automaticamente ele fala, é a foto daquela modelo, daquela minha amiga, daquela pessoa, enfim. E aí ele já vai tendo uma identidade visual. Você deve conhecer marcas aí que fazem isso há muitos anos. Por exemplo, as 3 listas da Adidas é assim, e tem tantas outras marcas, a Momotaro, que é uma marca de jeans japonesa, que trabalha com 2 riscas. E eu gosto sempre de dar os exemplos práticos, então eu vou aqui para Google, tá? Vou colocar aqui no Google, para vocês entenderem que esse tipo de posicionamento não é uma coisa que eu estou inventando ou que vem da minha cabeça.
Ele é simplesmente a prática. Por exemplo, a Momotaro é uma marca de jeans muito conhecida, principalmente na moda. E aí você repara que ele tem duas riscas, ó, seja uma jaqueta, seja um bolso de calça. Ó. Repara só, o bolso de calça, as duas riscas dele lá. Repara só uma jaqueta. Tá, tô pegando aqui, ó. Repara só a jaqueta. Tá aqui as duas riscas dele. Repara só outra identidade de produto aí, camisaria, os bolsos da camisa social que ele comercializa. Assim como a Adidas tem as três riscas, tem muitas outras marcas que têm essa identidade visual. E por isso eu gosto de apresentar para vocês. E por que você acha que no meio digital isso não funciona? Funciona sim. Assim as pessoas identificam logo as suas postagens, identificam logo tudo que você faz de acordo com a sua identidade visual. Então, por exemplo, aqui eu trabalhei com formas geométricas e cores rosa, mas eu poderia trabalhar de repente com texto vertical, todas as fotos terem um textinho vertical, uma legenda para foto, ou todas elas terem de repente outras cores, outra transparência. Eu dei alguns exemplos aqui, trabalhando com a letra G amarelo e trabalhando com formas geométricas no rosa, só para que você tenha ideia aí de como que isso funciona, tá bom? Espero ter ajudado aí com uma ideia de criação de identidade para sua marca digital, para sua, como você é influenciador, tal. Então fica aí a nossa dica. Tá aí, espero ter te ajudado. Isso serve também para negócios, claro. Você de repente tem uma confeitaria, tem uma loja de bijuteria, e aí você começa a colocar uma identidade visual nas suas postagens para que você consiga, de alguma forma, quando as pessoas estiverem passando lá nos feeds, seja do Facebook, seja do Instagram, ter uma identidade visual e falar, ó, esse é sempre daquela marca X ou Y. Então vou tentar aqui, ó, deletar rapidamente para você ver a diferença de sem identidade visual. Tá aqui as fotos, sem a identidade visual e sem as marcas, e com a identidade visual também a letrinha G, né, que a gente colocou aqui, também dá. Com as letrinhas G, que a gente optou por colocar, e é bem simples, eu não tenho problema nenhum em refazer aqui para te mostrar a diferença. Tá aí, ó, vou colocar aqui algumas com a letra G que a gente optou lá por trabalhar. Em 30 segundos eu concluo aqui, e aí você vai ter a sua identidade visual, algumas ideias de como você pode trabalhar a sua identidade visual aí, tá bom? Vamos pegar aqui mais uma fotinho. Espero que a minha amiga não fique chateada aqui de eu ter usado dela como exemplo, mas é simplesmente didático, né? Não tenho a menor intenção de divulgar, fazer propaganda, mas é para mostrar didaticamente como isso vai funcionar. Ou seja, não adianta eu só contar para você as possibilidades de identificação visual, eu tenho que criar algum exemplo prático aqui para que você consiga ter, né, a materialização da ideia, o visual aí de como as coisas vão funcionar. Então, ó, eu coloquei essa foto aqui no lugar errado e peço desculpas por isso, né? Vocês já deviam estar assistindo aí incomodados, né? Para quem tem toque, isso é um incômodo e grande, né? Mas vamos lá. Eu vejo que só faltou uma aqui. E tá aqui outra identidade visual com uma letrinha G. Então, volto a dizer. Não é que você tenha que adotar ou ficar escravo de uma forma geométrica, ou de uma letra, ou de uma cor, mas isso aqui é simplesmente o seguinte: se a ideia da sua marca é chamar a atenção num feeds, então você tem que trabalhar com alguma identidade visual muito forte para que você seja identificado. Então pensa aí nessa alternativa, tá bom? Espero ter te ajudado. Eu sei que esse vídeo teve alguns cortes, mas foi simplesmente para conseguir não tomar muito tempo e entregar o conteúdo de uma forma rápida e prática, tá bom? Tá aí mais uma dica, identidade visual para influenciadoras e negócios. Um abraço e até a próxima aula aí.